A política fiscal brasileira está no centro das discussões econômicas, no momento em que o governo busca cumprir a meta ambiciosa de déficit zero. Em meio a promessas de equilíbrio fiscal, mas com a aceleração da dívida pública, o mercado permanece cético. O arcabouço nunca foi ambicioso o suficiente para estabilizar a dívida. Era uma coisa super estranha. Quando eles anunciaram o arcabouço, daí a gente fazia as contas e falava: puxa, isso daí não serve para nada. Ele precisa, aritmeticamente, ele não entrega o que precisa entregar, que é superávit acima de 2%. Mas qual é o real impacto dessa política para o futuro da economia? E o que levou a uma mudança na percepção do mercado financeiro, que após um ano começou a questionar a eficácia destas políticas? E agora parece que a ficha caiu. Me pergunto por que a ficha caiu esse ano? Não tenho a menor ideia. Eu quero começar a nossa conversa falando um pouco mais sobre o cenário de inflação, meta contínua, entender como que você avalia de fato a adoção da meta contínua de inflação, se existe riscos, existe benefícios de fato dessa mudança para a nossa economia. Joia, era uma coisa estranha ter a meta calendário, né? Então a gente pensa que o Banco Central com a meta calendário, em vez de ele ficar mirando numa inflação à frente, ele ficava todo preocupado no ano dar certo. Então ele tinha até incentivos meio estranhos de falar assim: puxa, é melhor se eu conseguir puxar ou empurrar um pouco a inflação para no ano dar certinho e daí eu empurro o problema para o ano que vem. Então é uma aberração, né? Uma coisa estranha que é uma coisa para ser sistemática, pensar sempre no equilíbrio da moeda, o bem-estar da população e ter essa estranheza de pensar em calendário quando não é necessário. Então, acabou-se isso. Eu diria, confesso que quando estava lá, a gente já nunca pensava muito em calendário. A gente falava, não, tem essa coisa, é verdade que tem uma lei, mas era uma estranheza. Mas daí já tirou e já colocou na lei e para com essa coisa meio louca de pensar em inflação no ano. O Banco Central sempre pensa, agora ele está mirando sempre 18 meses à frente. Então, uma coisa legal você botar na lei o ótimo. Agora, é uma estranheza e se limpou isso e colocou na lei. Agora, tem um impacto importante isso daí? Mudou a forma de atuação do Banco Central? Eu diria que não. É um avanço, mas eu não vejo nada aí que vai tornar o Banco Central mais duro ou mais frouxo ou perseguir a inflação de modo distinto. Isso não. Não comprometeria, então, na sua visão, e não compromete essa credibilidade do Banco Central? Não teria por que o mercado questionar essa credibilidade por conta dessa alteração na meta, então? Não, isso. Eu diria que a credibilidade, até acho que tem sido questionada já há um bom tempo. A gente vê isso pelas expectativas de inflação longas, que estão claramente acima da meta, mas eu não vejo relação disso com a meta contínua. Eu vejo a falta de total credibilidade vem de o Banco Central não estar conseguindo entregar a inflação na meta. Não é importante se é calendário ou não. Fábio, a gente tem aí uma discussão até muito ampla, né, em relação, e eu acho que até mais acadêmica, em relação à meta estar correta ou não do Brasil. Se está ali muito baixa para um país emergente como o nosso, se deveria ser alterado ou não. Eu queria entender um pouco também da sua leitura, você especificamente que já esteve inclusive no Banco Central em outros momentos. Como você enxerga esse 3% agora, a gente vai para um pouquinho mais no ano que vem, está correto ou valeria de fato a pena ter essa discussão sobre uma mudança nessa meta? Ótimo. Então, primeira coisa, eu diria, tem isso de um país não conseguir entregar uma meta porque ele é emergente, porque ele tem um fiscal complicado? Eu diria que não, isso não está correto. A parte que eu diria que é fácil de saber que não está correto. Então, quanto você consegue a mais de ganho fiscal por ter uma meta um pouquinho maior, é tipo 0,1% do PIB, não faz diferença nenhuma. Então não é um assunto relevante, nesse país dá, esse país não dá. Isso a gente sabe. Daí as coisas onde são mais difíceis, daí você fala,
que nível de inflação é ruim no sentido de confundir as pessoas e atrapalhar o planejamento financeiro das empresas, das pessoas. A evidência acadêmica fala, se esse nível é acima de 5% ao ano, ele é ruim, ele atrapalha como as pessoas atuam, atrapalha a economia e tem custos. Então isso a gente sabe, mas daí você está falando, pô, você está falando de cima de 5, não precisa ser 3, pode ser 4, pode ser 2, isso é uma coisa. Outra coisa que a gente sabe, que é uma discussão para países tipo Estados Unidos, se a gente colocar a meta muito baixa, nos Estados Unidos a meta é 2, como lá o juro que a gente chama juro neutro, que é o juro onde em geral a política monetária opera, é baixinho, corre o risco de muitas vezes você querer colocar juros negativo, que teve uma recessão, e você não pode botar porque não existe juro negativo, né? Juro negativo você tira do banco e guarda no colchão. Então, quando você tem uma meta muito baixa, corre esse risco de, em vários períodos, você parar no zero e não poder ir abaixo do zero. Isso não se aplica ao Brasil, porque o Brasil tem sempre um juro neutro alto, você nunca viu o perigo do Brasil chegar no zero. Então, esses são os elementos aí que a gente sabe. Agora, você vê que os elementos que eu estou dando, eu falo assim, ó, tá errado a meta ser 4, ser 2, não é óbvio qual é o nível, e não tem um modelo que especifica. Agora, vamos discutir meta, então, já que eu não estou contente e não tenho nenhuma evidência que é 2. É um momento correto você mudar a meta de 3 para 4, quando a sua inflação está acima, você não está em 3? Não, isso é com certeza um momento incorreto. Porque daí as pessoas vão falar, você está mudando a meta porque você não consegue entregar. Então eu vou pegar e diminuir a minha credibilidade do Banco Central e pedir mais juros ainda. Então, a forma no fim, a forma acho que de encarar o problema é, eu acho que o 3 é um belo número. Eu não consigo te provar que 2 e 4 estão errados. Abaixo de 2 e acima de 4 eu começo a achar que está errado. Tem um pouco de evidência. É o momento de discutir agora subir? De jeito nenhum. Se quiser discutir, voltar a ter uma discussão de meta, que eu não sei onde vai dar, porque eu não vejo nenhum ganho de 3 para 4. Você pode até ter essa discussão porque alguém pensa diferente de mim, mas eu acho que nunca, num momento como esse, que a inflação está acima da meta. E você falou, né, agora há pouco em relação à credibilidade do próprio Banco Central, quando eu perguntei ali dessa mudança, se poderia impactar ou não. Você acredita que a comunicação do Banco Central ela tem sido ali suficiente para ancorar essas expectativas do mercado? O que, na sua visão ali, pode pesar, de fato, muitas vezes para o mercado desancorar as expectativas? Eu acho que a comunicação, até que eles tentam repetidamente fazer uma ancoragem via comunicação. Então, a frase que eles mais repetem atualmente, eles falam, eu não estou te dando guidance, eu não sei até quanto eu vou levar os juros, eu tenho muitas dúvidas. A única mensagem que eu quero deixar claro para vocês, eles falam assim, é que eu vou perseguir a meta. Linguagem joia. Mas o mercado não dá bola, porque, como se diz, talk is cheap. Falar é barato, eu quero ver você entregar a coisa. E faz um tempo longo que o Banco Central está com a inflação acima da meta. O Banco Central cortou os juros. Ano passado, com a expectativa desancorada, ele cortou os juros. Daí você perde mais credibilidade. Então, a única forma dele voltar a ganhar a credibilidade é entregando, é colocando a inflação abaixo da meta por um tempo. E daí acabam-se as dúvidas. Quer dizer, não dá para fazer via comunicação. A comunicação está ok, mas tem que entregar. E sua visão sobre o guidance, já que você tocou nesse ponto, né? Até há poucos meses atrás a gente tinha o guidance, né? Ele foi retirado dessa comunicação. Porém, também você acredita que tenha mudado a expectativa do mercado com ou sem guidance de alguma forma? É um assunto super interessante esse de qual é o correto a fazer, dar guidance ou não dar guidance. E daí, olha os assuntos que isso envolve. Então, eu posso dar um guidance, mas o Banco Central não sabe qual vai ser o nível correto. O que ele pode te dizer é quanto ele acha hoje que é o nível correto. E daí você fala, por que ele vai te dizer? Porque te auxilia a entender como ele está pensando. Então parece uma coisa jóia, mas é jóia se você entende que ele não sabe
o que ele vai fazer. E ele sabe que não sabe. Agora, se você escuta o guidance e acredita que ele sabe aquilo, daí é ruim, porque no fim ele não sabe e ele pode mudar. Então nota que guidance é bom se as pessoas entenderem que o guidance é só um chute do Banco Central. Daí vale a pena. Se as pessoas não entendem, não vale a pena. E eu diria que isso muda com o tempo. Então, quando eu entrei no Banco Central, era super favorável, há muita transparência, guidance em tudo. Eu falei, eu acho que o Banco Central vai os juros até tanto. Ele falou, pô, não foi, vai ser mais, mudou. E quando você está lá, você vê a reação das pessoas falando, mas você disse. Eu disse que eu achava, mas a pessoa também não conseguiu entender. Quando eu falava eu disse que eu achava, ela só escutou o disse e não escutou o achava. E daí você vai mudando de ideia e você fala, puxa, parece que as pessoas muitas vezes não entendem o que eu falo, ou selecionam as palavras que querem escutar. Então, acho que diferentes economistas vão ter opiniões diferentes. Eu diria que eu, pessoalmente, era muito mais a favor de guidance antes do que eu sou agora, depois de ter passado pelo Banco Central. Qual é o nível correto? Puxa, eu não sei, é super pessoal. Então, o Banco Central atualmente falou assim, não, eu não vou dar guidance, porque eu não sei até onde eu vou, e as pessoas não vão me escutar, eu não vou fazer isso daí não. Se eu tivesse muito mais convicção, daí eu dava. Como eu tenho pouquíssima convicção, eu estou achando que não vale a pena. É respeitável, é totalmente aceitável. E essa mudança, você acredita que, né, sendo ali muito mais data depending, inclusive até os próprios outros bancos centrais também são, e tem sido muito mais, talvez, por uma mudança que a gente vê nas economias globais como um todo, no pós-pandemia, pós-cenário de guerra, onde a gente viu ali, muitas vezes a inflação parecer que estava vindo para um cenário benigno, aí dá um repique, igual a gente está vivendo num momento atual. Banco Central, depois eu até vou me aprofundar mais do Banco Central em voltar a subir os juros, se foi certo ou não, na hora certa ou não, mas eu queria entender de alguma forma, talvez essa mudança e oscilação está muito mais porque os dados econômicos eles têm oscilado bastante? Concordo, eu diria que sim, essa é a minha opinião. Então, a gente está numa fase que os bancos centrais pelo mundo, não só Brasil, Estados Unidos, Europa igual, não estão dando guidance claro, davam no passado, e a pandemia, o evento da pandemia, que foi a inflação voou e ninguém entendeu. Depois, no pós-pandemia, a inflação afundou e também ninguém entendeu. Então, depois de ter uns 3, 4 anos que você erra tudo, você fala, eu não vou, estou com muita dúvida sobre o que vai acontecer e se eu estou com tanta dúvida, eu não vou dar guidance. Então, eu diria que é isso. E pode ser que mude, pode ser que a gente comece a ter períodos que era a norma antes da pandemia, que o Banco Central mais ou menos estava acertando, ano após ano acertando, ele falava, pô, vale a pena eu dar guidance, tem uma boa chance de eu estar correto, vou dar guidance. E Fábio, agora há pouco a gente estava falando um pouco, né, ali sobre a questão do Banco Central, se subiu ou cortou juros na hora certa, há muitas críticas, muitas vezes a gente ouve, não só também o Brasil, vamos lembrar, né, o Fed falava que a inflação era transitória e também sofreu muitas críticas por ter demorado ali para fazer um movimento, mas para a gente tentar entender e aprofundar um pouco mais sobre juros, condução da política monetária, na sua opinião, o Brasil errou em ter uma Selic a 2% durante esse período da pandemia? Poderia, de alguma forma, ter evitado uma reversão brusca? Eu diria que tem a análise ex ante, que é o momento, as informações que você tinha no momento, e as informações ex post, depois que você viu. Ex post, não tem dúvida que errou, porque é fácil ver ex post se o Banco Central acertou ou errou, porque você tem a meta, você tem a banda, você está ali, você acertou, você não está ali, você errou. Então, passou da banda, então errou, ex post. Ex ante, me perguntar, vamos dizer que aconteceu tudo de novo, você está na mesma situação que antes, as pessoas todas pedindo para você para colocar os juros em zero, a projeção de PIB em -9, a inflação desancorada para baixo, os grandes bancos, a gente ligava para os bancos, quanto você está vendo de inflação? Daí eles falavam 1,5, e a meta era 3,75. Está desancorando. Desancoragem é uma coisa muito grave, tanto para cima como para baixo. A gente vai com tudo, e a gente foi com tudo naquela situação. Faria igual hoje? Acho que faria igualzinho, ia cometer o mesmo erro. Então eu diria ex ante,
puxa, muito difícil. E é muito normal as pessoas depois falarem, eu disse que, na verdade, daí você vê a gravação da pessoa, a pessoa achava que era e mudou. E é parte da vida de estar no Banco Central, a gente apanhar, é assim que funciona. Mas eu diria que, no momento, não dava para saber. Depois, claro que errou. Não aprendi nada. Eu diria que o que eu aprendi, e acho que ali a gente podia ter feito algo melhor, é a velocidade de subida. E daí é uma outra questão também dessas que é difícil, que cada um tem uma opinião. Então vamos dizer que você se viu numa situação de você está com juros a 2% e de repente a economia não vai mais afundar 8%, como você estava achando, vai afundar 3%, 4%. E daí a inflação rapidamente, aquelas mesmas pessoas que projetavam a inflação em 1,5% começaram a projetar a inflação em 4%. Você fala, mudou tudo. Eu estou com juros em 2. Eu queria agora estar com juros em 7, 8 em vez de 2. Daí o que você faz? Daí é uma pergunta difícil. Você fala, o que eu faço? Estou com juros a 2, eu quero ir para os juros para 7, 8. Eu faço assim, pessoal, eu vou mudar de 2 para 8. É uma loucura, uma loucura. Então o Banco Central tem que ir devagar, porque senão o mercado financeiro quebra, né? Tem um monte de pessoas posicionadas. Então aí é que eu acho que a gente tem que ter pensado em formas de conseguir sinalizar para as pessoas que a gente ia acelerar muito, sem causar custos, e talvez a gente não conseguiu ir, foi rápido, mas às vezes eu penso, talvez se fosse hoje a mesma coisa, eu me visse numa situação dessas, e eu ia tentar ir mais rápido ainda. E eu não tenho certeza que eu estou certo, não. Tem gente que acha que não dá para ser rápido porque quebra, mas a evidência que eu tenho é que o mercado financeiro aguenta muito, então eu tentaria ir mais rápido. Fábio, e cortar a Selic no momento em que a gente ainda via outros bancos centrais, claro, são cenários diferentes, economias diferentes, né? Até data depende ali de dados econômicos de forma diferente, mas a gente via ainda, por exemplo, o Federal Reserve subindo a taxa de juros, né? E o Brasil começou a cortar juros muito antes dos outros bancos. E aí a gente vê agora tendo que puxar o freio e talvez dar uma marcha ré e subir aí os juros da mesma forma. Como que você enxerga essa condução? Ex post, de novo, a gente fala, puxa, erraram. Não era para ter cortado, porque logo em seguida tendo que subir, foi erro. Ex ante, eu diria, minha opinião é, o fato os outros bancos centrais ainda estarem subindo, eu diria que não é uma questão. É claro, eu posso estar num movimento diferente dos outros bancos centrais, eu estou sem sincronia e eu já quero cortar os juros e tudo bem. Isso não me impediria de cortar os juros. Eu, pessoalmente, achava que não era para cortar juros pela desancoragem da inflação. Então, para mim, isso estava acima de tudo. Eu dou um peso muito grande para a desancoragem. Às vezes eu penso que o Banco Central, o trabalho do Banco Central, mais do que colocar a inflação na meta, é deixar as expectativas ancoradas. Colocar a inflação na meta é difícil. Agora, deixar as expectativas desancoradas não é tão difícil. Você consegue colocar lá. Como estava desancorado, as pessoas estavam achando que a inflação ia ser 3,5%. Não, você não corta os juros com ela desancorada, você aguenta o tempo que for necessário até ancorar, porque é muito difícil ancorar. E agora que cortou, ficou bem mais difícil ancorar. Tá? Então, dessa vez eu estava certo, podia estar errado, mas eu diria que por outras razões, não pela desincronia e sim pela desancoragem das expectativas. Quando a gente olha para o diferencial de juros, né, em algum momento, em vários momentos, na verdade, a gente já até chegou a ver na comunicação do Banco Central, né, falando ali especificamente, que não tem essa relação mecânica, né, de fato, em tomar a decisão aqui, olhando para os demais bancos centrais. Mas a gente vê que esse diferencial de juro, ele traz um impacto até significativo, né, para o mercado como um todo, está trazendo até investimentos estrangeiros ou até perdendo esses investimentos estrangeiros. Como que você enxerga esse ponto específico desse diferencial de juros nessa condução do Banco Central? Ótimo. O diferencial de juros, como você apontou super bem, tem um impacto super claro. No arcabouço do Banco Central, o impacto principal é via moeda. Então, diminuir o diferencial de juros, aí a moeda deprecia, então o real deprecia perante o real, e você tem um impacto na inflação. A inflação é o mandato do Banco Central, então você tem que pensar no diferencial
porque vai impactar a inflação, que é onde você está mirando. Então não tem papo que tem uma ligação super direta. A questão de mecânico ou não, eu até diria que é mais mecânico do que parece, né? Então, só que a dificuldade é que o câmbio é uma variável louca, então ela é afetada pelo diferencial de juros e afetada por mil outras coisas. Então, o presidente decidiu falar uma maluquice na TV, o câmbio deprecia. Ele decidiu falar uma coisa sensata, o câmbio... Então, você quer olhar o diferencial de juros, mas quer acompanhar todas as outras coisas, inclusive o que o presidente vai falar, um impacto imenso. Então, nesse sentido, não é tão mecânico. Agora, estando no Banco Central, eu diria que se o diferencial de juros está acima de algo como 4%, em geral, a elasticidade, quanto o câmbio se mexe, não é tão grande. Então, o diferencial de juros, eu diria, como regra de bolso, quando você está com juros ali 10, alguma coisa, o Banco Central dos Estados Unidos caindo acima de 5, puxa, não é um assunto que te impede de conduzir a política monetária livremente. Ô, Fábio, a gente vê, né, e inclusive você citou ali a questão das falas do presidente, e muitas vezes essa questão política, principalmente a preocupação com o risco fiscal, pesaram bastante, né? A gente vê na curva de juros isso precificado, a gente vê no câmbio também, nessa volatilidade, né? Há estudos até que colocam que se a gente tirasse, né, olhando ali nas moedas, fazendo um comparativo com as moedas emergentes, a desvalorização do real é muito maior, de fato, por conta dessas questões políticas internas. Olhando para essa questão, a gente sempre viu também o governo fazendo muita pressão para que o Banco Central tomasse ali medidas, não pela tecnicidade, mas muito mais por questões políticas. O mercado tem muitas dúvidas ainda em relação à próxima gestão, direção, que vai ter vários dirigentes indicados pelo governo do Banco Central. Você acha que, de fato, isso traz, né, pese mais até mesmo para a desancoragem de expectativas? Talvez o mercado estaria esperando para ver ali esse início dessa condução para dar mesmo um voto de confiança, ou você não vê assim? Eu vejo assim, eu vejo como a influência do Lula, do presidente, do governo, mas do Lula em particular, como sendo algo que prejudica o Banco Central, prejudica a credibilidade, ele não resiste em falar do assunto. O histórico que a gente tem do Meirelles é que o Lula, de fato, ficava nervosamente tentando intervir nisso daí. Então, acho que é um assunto crucial. E eu diria que vai mudar, né? Então sai o Roberto Campos, entra o Galípolo, e eu não diria que se resolve facilmente, não. Então, a gente vai ter que ver o novo Banco Central, o Galípolo, subindo muito juros para ter a confiança de que você não tem uma limitação política. Quando eu faço os nossos cenários, eu considero que os juros vai aquém do nível que ele deveria ir, exatamente por questões políticas. Então, para mim, a parte mais importante para o meu cenário é exatamente a limitação política que a gente tem sobre o Banco Central. Inclusive, você fala ali, né, que você faz projeções que, além, se de fato essa Selic não vier acima, você acha que o mercado vai cobrar isso? A gente vai ver talvez os juros longos pesando mais, pedindo mais prêmio por conta dessa questão? Eu acredito que sim. O timing sempre é muito difícil, mas o que eu vejo como cenário mais provável é algo assim. O Lula liberou, então minha leitura do que está acontecendo, o Galípolo brilhantemente convenceu o Lula que era necessário subir os juros agora, que agora é um momento que ainda dá para culpar o Roberto Campos, está liberado, estão subindo os juros agora, ótimo, mas eu acho que o Lula se cansa. Quando o juro chegar em 12 ou algo assim, acho que o Lula vai falar, puxa, deu, chega. E se a inflação ainda estiver alta, como eu imagino que vai estar, o mercado deve punir. O Banco Central falou, não fez o trabalho completo não, precisa mais. E daí você vai ver na curva, na parte longa, que vai começar a pedir mais prêmio. Não, o Banco Central parou antes. O timing é sempre muito difícil. Então, a experiência que a gente teve com alguma semelhança a isso foi agosto de 2011, o cavalo de pau do Tombini, que ele baixa os juros e a reação do mercado foi boa. Falou, opa, puxa, acho que tá bom. E daí, depois de 6 meses, é que o mercado puniu
brutalmente botou um prêmio imenso na curva. Talvez seja assim de novo, mas é o caminho que para mim é o mais provável. E com esses juros altos, há como evitar, de repente, um impacto mais prolongado no crédito, na economia real? Eu diria que não, eu acho que é o caminho normal. Então, a gente tem que tentar ter pouca inflação, que é bom para a economia. A meta é 3, que eu acho adequada. E você precisa de juros altos para botar a inflação na meta. Se a meta fosse 4 também, logo instantaneamente tudo ia se reajustar e você ia ter o mesmo problema de ter que subir os juros, não ia resolver coisa nenhuma mudar a meta. Se você quer a inflação na meta e juros, você precisa de juros e você precisa ter um fiscal dando suporte para o Banco Central, para ele poder subir os juros e a dívida não ficar explosiva. Você precisa ter um presidente que aceita isso esse é o caminho. E daí, acho que, em parte, o seu ponto é, poxa, vai ter sofrimento. Se as coisas acontecerem do lado que eu quero, que é mais juros, o crédito contrai a economia, sim, mas é algo que tem um custo no curto prazo e um benefício imenso no longo prazo. Então, é isso que eu vejo como um cenário positivo, mas não acho que é o mais provável. Agora há pouco a gente estava falando até mais sobre a questão do fiscal, e acho que esse é um ponto que, inclusive, a gente tem visto a curva empinando muito, né? Claro que ali tem algumas volatilidades, umas expectativas que às vezes o mercado coloca em relação à credibilidade ali do fiscal, e a gente vê que muito desse peso dessa curva empinada está relacionado, sim, a esse comprometimento, né, com a questão do fiscal. A gente tem talvez ali uma dualidade, né, ali que fique, em certos momentos, a equipe econômica tentando a todo custo ali provar, né, que o arcabouço vai se manter em pé, mas a um outro lado a gente tem a ala mais governista, com políticas mais expansionistas. O presidente não quer mexer ali no orçamento, nem desvincular, né, o salário mínimo da inflação, não quer mexer ali no BPC. Na sua visão, o arcabouço fiscal, ele é crível? Ele está, de fato, se mostrando capaz de conseguir, né, ali, de alguma forma, mostrar esse comprometimento? A gente viu que não está segurando a velocidade da dívida PIB, mas ele está, de alguma forma, ancorando um pouco desse comprometimento do governo ou não? É curioso que eu acho que a resposta ano passado seria sim e esse ano parece ser não. Olha que interessante, e como você colocou, o arcabouço não segura a dívida sobre PIB. Qual é a variável relevante? Dívida sobre PIB, não o arcabouço. A única variável que a gente quer ver para um país, se ele está fiscalmente solvente, é se a dívida para de crescer. O arcabouço nunca foi ambicioso o suficiente para estabilizar a dívida. Era uma coisa super estranha. Quando eles anunciaram o arcabouço, daí a gente fazia as contas e falava: puxa, isso daí não serve para nada. Ele precisa, aritmeticamente, ele não entrega o que precisa entregar, que é superávit acima de 2%. Mas ele teve um mérito incrível de tirar a atenção das pessoas do que é relevante, que é dívida, e trazer para algo irrelevante, que, puxa, será que o governo vai conseguir cumprir a meta de 0,025? E, puxa, funcionou por um bom período. Eu tenho que dizer que a gente olhava e falava assim, eu não estou entendendo que as pessoas estão olhando esse 0,25, se a dívida vai crescer loucamente. Mas durante um ano funcionou e agora parece que a ficha caiu. Me pergunto, por que a ficha caiu esse ano? Não tenho a menor ideia. Mas parece que a ficha caiu e as pessoas começaram a olhar e falar assim, isso aí, vocês ficam falando 0,25, tira daqui, mexe na meta, mas pô, não está resolvendo nada. Não, nunca ia resolver mesmo. E agora o mercado começou a reagir de forma negativa a isso. Ainda não é tão claro, né? Porque você ainda vê muita discussão. Será que ele vai cumprir a meta? Será que agora ele vai conseguir um pacote de cortar despesas de 20 bi? A gente fala, que adianta 20 bi, 10 bi, se para estabilizar a dívida a gente está falando de acima de 200 bi? Mas continua essa discussão. A minha resposta, eu diria que misteriosamente funcionou e não funciona mais. Pode ser que volte a funcionar. Não é claro por que as coisas mudaram. Historicamente, né, acho que entrando um pouco mais nessa questão do fiscal como um todo, a gente tinha ali o teto de gastos antes. Claro que
pontualmente tivemos uma pandemia no meio desse caminho, mas ele foi furado também. E a gente tem uma máquina pública super inchada, engessada ali, né, com uma margem de manobra muito pequena, até por conta do custo, vamos dizer assim, né, da máquina pública como um todo. A gente volta sempre, talvez em momentos, em ciclos, discutir a questão de ter ali uma trava ou o cumprimento de uma meta, mas parece que o Brasil, e eu falo isso não pelo partido A ou B, mas o Brasil como um todo, ele acaba sendo muitas vezes intolerante em regras ou dá sempre aquele jeitinho, famoso jeitinho, né, que o brasileiro tem essa fama, em tentar ali falar que eu tenho uma regra, mas eu aos poucos eu ajo fora dela, mas eu estou seguindo ela. Você vê mais ou menos dessa forma? Eu vejo, eu também diria que não é partidário. Todos os partidos, todos os governos fazem a mesma coisa. Eu diria que é parte da vida. E não diria que é só Brasil, eu diria que em todo mundo você tenta usar o marketing a seu favor e tentar, né, vender a coisa um pouco acima do que você está conseguindo entregar. E era verdade mesmo, eu diria, quando a gente estava lá no teto, quando estava no Ministério da Fazenda, teto, e TJLP, também tinha um esforço de marketing inevitável. O que eu acho é que o problema não é esse né, você tem que fazer o marketing, faz parte do jogo, mas o Brasil tem essa questão fiscal explosiva e para você resolver você tem que acabar com alguns grupos que pegam mais do que podem do orçamento. E eles ainda continuam com uma força política imensa. Então a gente fala, quando fazia o teto, fala assim, o teto vai forçar a discussão política e esses grupos vão ter que ceder. Não deu certo. O que vai fazer dar certo? Puxa, eu não sei, mais forte do que colocar alguma coisa na Constituição, eu não consigo pensar. Não sei como sair dessa. Parece, de alguma forma, um pouco a gente pensa na Argentina, de falar, eles tentaram de tudo e nada resolveu, eles tentaram esse currency board, nada resolveu. Então o Brasil parece que tem um pouco dessa coisa que nada, mesmo as coisas mais duras, você sai das amarras e consegue driblar elas. Faltaria vontade, talvez, política, a gente pensar em reformas ou no orçamento, ou reforma. Eu acho que política seria até utópico a gente discutir aqui, né? Até trazer aí um pouco mais de pensamento ali em mudar um pouco das ordens ali, quando esses lobbies, esses interesses, eles prevalecem e a gente sabe, né, exatamente ali, setores que são mais beneficiados. Mas olhar para um orçamento, né, enfim, a gente tem esse grande problema também, até por conta do orçamento saúde, educação, tendo que repassar esse crescimento, às vezes, da receita para sem mensurar, de fato, essa qualidade de gastos. A gente tem, até olhando ali para a educação, um gasto maior do que países desenvolvidos e uma educação muito abaixo, né, de fato, do aprendizado. Essa seria uma outra discussão em relação à mensuração dos gastos. Mas, de uma forma em geral, uma reforma orçamentária, você acha que ela seria, talvez, tangível da gente imaginar ali, de pensar, ou não há esse interesse político na sua visão? Eu vejo como utópico mesmo. Utópico. Eu diria que no prazo relevante, nos próximos 5 anos, algo assim, não vejo espaço para nada. O que eu acho que a gente tem que navegar com o mar que a gente tem. E na verdade, quando acontece essa coisa do orçamento não caber dentro do Brasil e alguns grupos não cederem, cada um defendendo a sua, o que a gente tem é a gente que está ligado ao mercado financeiro operar isso da melhor forma possível. Vejo como utopia pensar que resolve. Tá? Então, mesmo reforma administrativa, e vamos fazer... Puxa, não vai rolar. Vamos pensar como alocar melhor o dinheiro e fazer o nosso trabalho, porque não vale a pena ir para outro caminho. Quando a gente estava falando ali da trajetória da dívida, principalmente do aumento dessa trajetória, que o arcabouço de fato não conseguiu, talvez, trazer aquela velocidade menor que se prometia ou que se esperava que ele pudesse trazer aí nessa velocidade da dívida pública, PIB ali, o FMI recentemente traz uma projeção também ali de um aumento significativo na dívida, né? O próprio ministro da Fazenda, que anteriormente disse que o FMI acertou em melhorar a perspectiva do PIB, depois ele falou que o FMI vai estar errado com essa projeção aí do crescimento da nossa dívida.
Queria entender um pouco da tua visão também, de fato, né? Claro que o ministro faz ali o papel dele, de uma forma em geral, mas o FMI está certo em colocar essa projeção de crescimento realmente a 3 do Brasil e também estaria certo em colocar essa preocupação que tem colocado ali nesse crescimento da dívida nossa? Dessa vez eu estou na mesma ponta do FMI. Acho que é correto. Acho que o crescimento provavelmente vai ser acima de 3 mesmo esse ano, mas a dívida é crescente. Às vezes a gente discorda completamente do FMI, mas é parte do jogo, cada um com a sua projeção. Mas veja que, em linhas gerais, é isso, né? O Brasil crescendo bem, mas a dívida muito mais do que o PIB, um problema fiscal, não tem jeito de resolver esse problema fiscal de forma clara, ele vai, né, estourar no sentido de mais inflação, parte longa subir, e a gente do mercado financeiro, graças a Deus, consegue se proteger razoavelmente disso. E não tem muita saída, infelizmente. Como que você viu a classificação, a mudança de classificação da nota de crédito do Brasil pela agência Moody's? Muito estranho. Eu diria que o estranho, o Lula ter ido visitar e logo depois a Moody's ter reavaliado, achei isso estranho, mas eu não tenho nenhuma prova de nada para aceitar. Eles dizem que os modelos e os valores relativos indicam isso. Eu acho que até é possível que os modelos deles dizem, mas eu tenho uma crítica, e daí não é só a Moody's, as agências de rating em geral, eles fazem a avaliação relativa. Então, ele vê o Brasil com relação aos pares, se o Brasil está melhor ou não do que os pares, e daí vai ajustando. E a pergunta que a gente quer, a resposta não é o Brasil com relação aos pares, é se o Brasil é um bom pagador ou não em termos absolutos, não os pares. Essa questão dos pares leva a uns resultados estranhos, e eu acho que é isso que aconteceu dessa vez. Então, se todo mundo, por exemplo, piora ao mesmo tempo, com relação aos pares você não piorou, então sua nota não piora. No caso que a gente viu com a pandemia, um monte de gente piorou. Pum, um monte de países pioraram. E daí o Brasil se viu talvez melhor do que os pares, então merece uma melhora? Não, na verdade os pares que... Então é essa questão da metodologia relativa gerando resultados que não fazem muito sentido. Eu pessoalmente não vejo nenhum motivo para melhorar o rating de Brasil. Eu achava que está numa situação horrível, mas eu respeito a metodologia deles. Inclusive, já até li alguns comentários de especialistas que colocam, olhando para a projeção própria mesmo ali do crescimento da dívida, né? Não apenas o curto prazo, quando a gente olha ali o crescimento do PIB, seja ele impulsionado ou não por gastos, enfim, expansão fiscal, consumo de famílias, mas quando a gente olha mais para esse crescimento e a trajetória da dívida, eu vi ali algumas críticas que colocavam que se as agências fossem sérias, a gente talvez teria sido até mesmo rebaixado. Você concorda com isso? Eu concordo, eu acho que a gente está numa trajetória de dívida crescente, não vejo por que não vai ser crescente, está num nível de dívida maior do que no passado, então acho que a gente pode comparar talvez com o período da Dilma, 2014 e 15, que era um período que o fiscal, a gente fala, horrível, e as NTNBs longas pagando 7,5% e o mercado tenso. Então, melhor ou pior do que a situação da Dilma? Não consigo ver nenhuma razão para estar melhor. A dívida é maior, o crescimento da dívida é maior. Está pior nos números usuais. Então a gente teria que estar numa situação pior ainda do que estava naquela época. Mas não, está sendo melhorado. Eu não confesso que eu não entendo a motivação para isso. O mercado tem feito muito essa comparação, quando a gente olha ali o diferencial, até mesmo no juro neutro, enfim, a gente tem nessa comparação esse cenário muito semelhante ali atrás. E muita gente às vezes fala, né, talvez estaríamos vivendo parecido cenário como foi 2014 e 2015. Você não vê, então, exagero do mercado pensar dessa forma? Não, eu diria que esse é o cenário que a gente tem. O estranho é, durante o ano passado, durante 2023, as coisas terem caminhado tão bem, de novo, com o mercado super condescendente, o fiscal já dava todas as suas caras de ser insustentável e o mercado reagiu super bem. Agora esse ano começou a reagir mal. Não sei por que demorou tanto. Na época
da Dilma demorou 8 meses. 8 meses depois do início do segundo mandato da Dilma, começou a crise, porque o superávit, em vez de ser 1%, ficou zero. Agora é tudo muito pior e a gente não está tendo nenhum gatilho, está piorando lentamente, mas está piorando. Eu diria que é o cenário normal, é difícil a gente ver por que seria diferente, né? Então, tudo meio mirando naquela direção, e eu diria que é um call meio fácil de fazer, porque, de novo, para estabilizar a dívida precisa tantos bilhões, mais de 200 bilhões, e a gente fica discutindo coisas muito menores aqui, nada próximo do necessário. Fábio, a gente está falando até mesmo sobre a questão de endividamento agora há pouco, né? Acho que dá para a gente trazer um pouco de um contexto um pouco mais macro, que este é um cenário também, acho que questão de fiscal desafiante para várias outras economias. A gente vê, inclusive, né, é claro que é muito diferente a gente fazer algum tipo de comparação, Brasil e Estados Unidos, mas a gente vê também Estados Unidos com endividamento maior, a própria China se tendo que fazer aí mais estímulos na sua economia, aumentando a sua dívida também. Você acredita que a gente vá conviver com juros longos aí por mais tempo, diante de todo esse cenário ainda fiscal que pesa nessas economias? Diria que sim, eu estou concordando com tudo que você está me provocando, porque é exatamente esse é o diagnóstico. Dívidas maiores, muito difícil imaginar cenários que vai ter um ajuste fiscal, e daí Brasil, Estados Unidos igualzinho, e juros juros longos reagem à dívida, a gente até consegue mensurar isso de forma razoável, então números que a gente obtém aí na literatura e fazendo conta, cada 10% de dívida sobre PIB maior dá um aumento nos juros neutros de 0,35. A gente fala assim, os Estados Unidos, eles estão com uma dívida de 100. Se ganhar o Trump, daí ela vai para algo como 140. Daí é 40 vezes 0,35 dá 1,2 de juro neutro, e você fala, é isso aí? E a gente está caminhando para lá. O difícil, muito mais do que fazer esse diagnóstico, é o timing, de novo. Por que agora não? Por que agora as pessoas estão nervosas e por que isso andou bem por um período? Mas, como diagnóstico geral, a gente tem uma confiança razoável que é para lá que a gente está caminhando. Espero não estar colocando palavras aqui na sua boca, né? Você falou, eu estou concordando, vou começar a perguntar ao contrário agora aqui. Mas é que realmente quando a gente enxerga, talvez, esse cenário macro e a condução também desses outros, né? Dessas políticas, tanto fiscais quanto também políticas monetárias das outras economias, a gente vê, acho que talvez uma mudança muito significativa, até porque a economia é muito comportamental mesmo, mas a gente vê uma mudança muito significativa no pandemia, no pós-guerra, né? Não pós-guerra, porque a guerra ainda continua, os conflitos continuam, inclusive as questões geopolíticas trazem muita volatilidade também, né, em relação a mercado e essa precificação como um todo. Mas, de uma forma em geral, quando a gente olha para esses endividamentos, você consegue enxergar, apesar do Brasil, a gente está aqui falando muito aqui, né, do nosso interno, tem inúmeras questões políticas que pesam bastante, mas olhando para um cenário das demais economias, você vê uma reversão desse endividamento acontecendo num médio e longo prazo ali? Longo prazo, sim. Curto, médio prazo, não. Longo prazo, ele se reverte meio, eu diria, aritmeticamente. Tem que sair por algum lugar. Então, há um momento que as coisas necessariamente se ajustam. Agora, o que eu chamo de ajuste varia muito. Então, antes era comum ter moratória, default, não vou pagar a dívida. Mas essa é só uma das formas possíveis. Tem outras formas menos claras, do tipo, sai via inflação. Você não percebe direito, tem uma tremenda surpresa inflacionária, e com a surpresa inflacionária a dívida cai. Tem outra forma que é via repressão financeira. O governo mantém os juros baixos, e daí a inflação consistentemente é alta, e os juros é baixo, você não tem para onde correr, ou boa parte da população não tem para onde correr. Então, os formatos são diferentes, mas o que a gente vê é que sempre tem a solução, né? Mesmo que não seja uma solução nada agradável para boa parte da população. Fábio, para a gente ir caminhando aqui para a nossa reta do final do programa, gosto sempre de entender um pouco mais
do lado ser humano, do profissional. Você vem de uma transição, inclusive, do setor público para o mercado financeiro. Queria entender, de fato, né, como que foi esse processo, o que você mais aprendeu também nesse processo, dessa vinda ali do Banco Central hoje para o mercado. Ter passado pela máquina, tanto pelo Ministério da Fazenda, na época do governo Temer, a gente estava lá, embaixo do Meirelles, como no Banco Central, agora com o Roberto, a gente vê muito o funcionamento, os detalhes de como a máquina funciona. Eu diria que vem para o mercado, de um lado você fala, puxa, uma coisa legal, eu sei como funciona, eu vejo os discursos, eu vejo e falo, não, isso daqui ele está tentando me vender, isso eu não devo acreditar, isso aqui é de fato isso, então você consegue se colocar na posição da pessoa e pensar, eu estaria fazendo isso daqui, estaria tentando uma coisa positiva. Um lado diferente no governo, a gente, puxa, fazia tudo pela população, em particular a população mais pobre. Então a gente falava, eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que proteger os mais pobres do Brasil e, puxa, pode ser que eu faça uma coisa que pareça custoso, mas é só isso que a gente estava pensando o tempo inteiro. E o setor privado é diferente, né? Então no setor privado a gente fala, uma pena que a gente está indo para essa situação ruim aí fiscal. Quando a gente estava no Temer, com teto dos gastos, TJLP, reforma trabalhista, estava uma época boa. Agora, não, mas eu não tenho mais responsabilidade disso. Eu sinto, mas eu não... É uma sensação diferente de poder ajudar os mais pobres, quando agora eu não tenho poder nenhum para fazer isso. São desafios diferentes também, né? Você hoje no ASA tem ali uma outra, talvez, responsabilidade, olhando muito mais até ali para os investidores e trazer esse cenário mais realista também, né? Exato. Agora a profissão te faz ficar completamente alinhado ao cotista, você faz o melhor que você pode pelo seu cotista, você fala, puxa, torço para que as pessoas que estão no governo consigam enxergar melhor e sigam outro caminho. Não estou conseguindo isso daí, mas eu não posso fazer nada a respeito. A minha responsabilidade é com o meu cotista só agora. Fábio, para a gente encerrar, quem é Fábio Kanczuk? Fora ali do ambiente profissional, percebi inclusive, né, por mais que eu tenho muito respeito em você como economista, como técnico, leio sempre as suas matérias, mas gostei bastante aí do seu ar bem descontraído, parece ser muito bem-humorado, me faz querer entender quem é Kanczuk fora do ambiente profissional. No mercado financeiro ficam me chamando de tio, porque eu comecei a chamar todo mundo de tio. Eu tento manter a brincadeira o tempo inteiro e levar o mínimo a sério possível. Acho que assim a gente consegue aguentar melhor as durezas do mercado financeiro. Então, sempre brincando e eu fiquei aí como o tio do mercado. O que te move? Na vida pessoal? Vida pessoal, puxa, ficou uma coisa super familiar para mim, cuidar da filha, do cachorro, é isso que eu estou ligado. E no mercado, muito de tentar entender as coisas com modelagem econômica e o desafio de manter o bom humor sempre. Fábio, foi um grande prazer falar contigo. Muito obrigada por atender o nosso convite, por estar aqui com a gente. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigado, El. Grande prazer. Obrigada. Conversamos com Fábio Kanczuk no Mercado & Beyond. Vou agradecendo também a sua audiência. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.